Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, faremos um importante estudo, se assim o Senhor nos permitir, sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia. Essas 7 cartas que o Senhor assim descreve nos primeiros capítulos de Apocalipse, especialmente capítulo 1, 2 e 3, que descrevem as 7 igrejas do Senhor, que temos uma introdução que fala detalhadamente de cada uma delas, embora seja cartas pequenas, irmãos, cartas compactas, nós podemos entender a essência dessas cartas, a essência da palavra do Senhor, a gente consegue ter uma ampla informação. Tanto é que muitos irmãos têm muitos estudos, em cima de uma informação compacta da carta, que o Senhor assim pede a João escrever, e o Senhor envia essas cartas às 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas, irmãos, elas existiram na época que João estava preso na ilha de Patmos, elas existiram realmente. Hoje, algumas até têm, talvez, tem ruínas de muitas delas. 2000 anos se passaram, irmãos, mas essas 7 igrejas, do qual o Senhor aqui envia essas cartas, nos passa essas informações importantes, sendo uma parte histórica do que aconteceu na época, uma parte profética do que foi acontecendo ao longo da história da igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor tem um tempo aqui nessa terra, em breve ela será arrebatada. Então é importante que nós tenhamos um entendimento, irmãos, do que o Senhor está dizendo em cada uma dessas 7 igrejas. Começaremos o estudo pela igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Irmãos, muito importante vocês se atentarem a isso, Tem a parte histórica do que o Senhor falava daquela época e tem a parte profética que muito nos interessa nos dias atuais, no qual estamos aqui, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Certo, irmãos? Muito importante. Faremos um estudo, não sei se em 2 ou 3 vídeos, não sei como vai ser. O Senhor vai prover para nós o tempo certo, uma hora certa, O mais importante é que nós sejamos edificados com a palavra do Senhor, com esse ensinamento que assim Ele vai nos passar, sobre esse livro importante do Apocalipse. Certo, irmão? O livro da revelação do Senhor, o livro que encerra, e nos mostra os acontecimentos dos últimos dias de juízo que essa terra passará, na qual a sua igreja será tirada, será livrada, graças ao Senhor por isso, meus irmãos. Muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor pra merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos
se afastem e que eu seja perseguido em meu viver. Tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mundo insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor pra merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu. Vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Irmãos, observe essa imagem que eu vou estar colocando para vocês na tela. É uma imagem que mostra, né, as 7 igrejas. Você pode observar aí. Nós temos aí o mapa, né, da Ásia Menor. E nós temos a ilha de Patmos, logo à esquerda, né? A ilha de Patmos, onde o apóstolo João estava preso, né? E aqui ele recebeu a revelação do Apocalipse, né? Uma parte aqui, uma parte ele foi conduzido aos céus, né? Para ver as coisas que hão de acontecer, né? Então, irmãos, observe o seguinte: nós temos a primeira cidade, muito próxima à ilha de Patmos, que é Éfeso, a primeira cidade. E observe algo importante, irmão, está aqui à esquerda de Laodiceia. E depois nós temos aqui o Esmirna, que é a próxima cidade, né? Pérgamo, vai dando sequência, depois ela vira para a direita ali, né? Sentido horário, Tiatira, Sardes, Filadélfia e finaliza na igreja de Laodiceia. Irmãos, eu olhando para esse mapa, quando eu me deparei com esse mapa aqui, eu vi, irmãos, um relógio aqui, onde o primeiro ponteiro está apontado para Éfeso. E aí esse relógio ele vai avançando, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e o relógio vai finalizando o tempo dele aqui, ó, Filadélfia, Laodiceia. Irmãos, isso aqui simboliza o tempo, né? É claro que outros irmãos que a gente tem observado aí, né? Irmãos que entendem que isso aqui ele é profético, né? Acontece ao longo da história. E tem irmãos que entendem que isso aqui acontece todo o tempo, aliás, em todas as épocas, né? Todas as características dessas 7 igrejas estavam presentes nessas ditas igrejas aí que vieram ao longo desses anos, né? Todas a Igreja Católica, todos os protestantes, né? Depois de 1500 ali, todos aqueles que antes do movimento protestante já eram diferentes da Igreja Católica, né? Ou seja, eles trabalhavam ali, eles pregavam o Evangelho do Senhor mesmo, pregavam a palavra de Deus pura e verdadeira, sem todos aqueles dogmas, sem toda aquela introdução a tradições, né? Que foi introduzida na Igreja ao longo de toda a Idade Média, né? Então, irmãos, independente do que a pessoa pense, né? Se isso aqui está valendo para todas as épocas, né? E em todas as características aqui estão presentes em cada uma dessas congregações, a gente entende, irmãos, que tem um começo aqui, que começa em Éfeso, a primeira carta,
e tem a última carta, a Laodiceia. E a gente tem que ter um entendimento, que o Senhor nos dê um entendimento claro, que isso simboliza, olha só, são 7 igrejas, né? 7 igrejas. O número 7 é muito representativo na palavra do Senhor. O número 7 representa a plenitude de Deus. Nós temos 7 dias da semana. Nós temos que Deus criou a terra, os céus e a terra em 6 dias. Né? No 7º dia ele descansou. Nós temos que um dia para Deus é 1000 anos, profeticamente falando, né? Isso é bem claro na palavra de Deus. E nós temos também, irmãos, que tem 7 taças, 7 igrejas, 7 selos, né? 7 espíritos. Então, o número 7 representa algo muito importante para Deus, tá? O 7 representa uma finalização de um tempo. Tanto é, irmãos, que nós tivemos, né, ao longo da história do povo de Deus, os 2000 anos de Adão a Abraão, lá, um dado momento, que interessante que esse dado momento ocorre lá por volta de 2000 anos, o Senhor Deus, nosso Deus, vai lá e tira Abraão, né, daquele povo idólatra, e separa, porque dali ele tiraria o seu povo, o povo de Israel, né? Tivemos Abraão, Isaac, e aí nós tivemos Jacó, Esaú, né? Jacó teve seus 12 filhos que formam aí as 12 tribos, né? E aí, esse é o povo de Deus, esse é o povo que Deus separou para ele deu uma lei para ele, cuidou dele pessoalmente, né? Deus enviou profetas, Deus enviou reis, Deus enviou juízes, então eles foram cuidados. O interessante é que 2000 anos se passaram daí, né? Estão totalizando 4000 anos, número 4, e aí veio Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. O Senhor cumpriu com aquilo que ele veio fazer a este mundo, morreu por nós na cruz, né, irmãos? Ensinou, formou seus discípulos, preparou seus discípulos, preparou a base da sua igreja, fundamento da sua igreja. Todos os ensinamentos que nós teríamos que receber do Senhor foram passados durante o ministério do Senhor aqui na terra, onde ele estabeleceu a igreja de Cristo aqui, do qual nós fazemos parte, graças ao Senhor. E aí interessante, quando o Senhor foi tirado da terra, e aí foi criada, né, foi edificada a igreja do Senhor, em Atos 2, quando desceu o Espírito Santo em Pentecostes, se inaugurou a igreja do Senhor, aquela que ele disse anteriormente que edificaria, né? Aquele diálogo com Pedro, né? Ele falou, né, sobre essa pedra, que é o Senhor, eu edificarei a minha igreja, a igreja do Senhor Jesus. Que essa igreja foi inaugurada em Pentecostes, Atos 2. E de lá para cá, irmãos, nós estamos aí com 2000 anos. Então tivemos os dois primeiros 1000 anos até Abraão. Depois de Abraão, mais 2000 anos até Cristo. E agora se passaram mais 2000 anos, que totalizarão 6000. Se nós transformarmos esses 6000 anos na profecia, diz que dias e anos é a mesma coisa para Deus, nós temos aí os 6 dias. Número 6. Para fechar, seria o número 7. E o número 7, para o Senhor, é o descanso, o sabate. E nós, segundo a palavra de Deus, descansaremos, né, no reino milenar de Cristo. Então, irmãos, nós estamos se aproximando da volta do Senhor. A volta do Senhor está iminente e fica claro com o entendimento das Escrituras. É claro que outros irmãos têm outras interpretações, né? Mas é muito claro, irmão, para aquele que recebe essa luz, tem o entendimento da palavra do Senhor, que esse número 7 é algo muito representativo para nós, tá? O Senhor deixou isso claro nas Escrituras. E tanto é que nós temos aqui 7 igrejas da Ásia Menor, 7 igrejas, podemos dizer, do Apocalipse, né? Que descrevem toda a história que a igreja permanecerá, a história da igreja nessa terra, que permaneceu, que permanecerá, né? Então aqui, quando João escreveu, ele tinha lá o tempo de permanência da igreja na terra, que terminaria com a igreja de Laodiceia. Certo, irmãos? Então esse mapa fica claro, que é como se fosse um relógio, começa em Éfeso, o ponteiro começa a avançar, sentido horário, e finaliza em Laodiceia. Certo, irmãos? Vamos começar aqui, antes de iniciar o estudo das 7 igrejas, vamos fazer um estudo do capítulo 1 de Apocalipse, tá, irmãos? Eu vou colocar na tela, nós vamos seguir aqui uma leitura muito importante, com muita atenção, prestando atenção em cada palavra que o Senhor assim nos passa, tá?
Bom, irmãos, vamos começar aqui no capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio de seu anjo, expressou a seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurado os que leem. Então aqui o Senhor está dizendo, muito felizes os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Saudação às 7 igrejas da Ásia. Então, irmãos, aqui tem uma introdução do Senhor, né? Então o Senhor fala que é bem-aventurado aquele que lê, que ouve essas palavras. O Senhor fala que o apóstolo João foi aquele que comprovou a palavra de Deus, que viu a palavra de Deus, teve o testemunho de Jesus, andou com Jesus, né? Ele é aquele discípulo que foi preservado justamente para chegar a esse ponto de escrever o Apocalipse, de receber a revelação. Tudo nas coisas de Deus tem um propósito, tudo tem uma orientação, um sentido. Aquelas 7 igrejas não estão ali por acaso, as 7 cartas não foram escritas à toa, aleatório, né? Então você percebe que tem uma lógica nas coisas de Deus aí, né? Continuando então, irmãos, saudações às 7 igrejas. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do sétuplo Espírito que assiste diante do seu trono. Aqui o sétuplo, irmãos, é sétimo, né? Sétimo Espírito, né? Que justamente falando da questão do número 7, que é algo muito importante para Deus, né? 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é. Aquele que é quem? Aquele que está lá com o apóstolo João naquele momento, presente. Que era, né? Aquele que era do passado e que há de vir no futuro. E da parte do sétimo Espírito que assiste diante do seu trono. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, né? Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama, olha que maravilhoso, irmãos. Ele que nos ama e mediante o seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, sejam a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, aqui o Senhor está se apresentando, né, o fiel testemunho, o primogênito dentre os mortos, aquele que nos ama, que mediante o seu sangue, né, o seu sacrifício naquela cruz, ele nos libertou de todos os nossos pecados. E ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, irmãos. Se vocês lerem, né, Êxodo, Levítico, Números, você vai ver quão complicado. Somente os descendentes da tribo de Levi, né, os levitas, que vieram de Arão e seus filhos, podiam ser sacerdotes. Tínhamos os reis, tínhamos os sacerdotes, tinha o povo de Israel, né? E interessante que o Senhor nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao Deus vivo e verdadeiro, né? Seu Pai. Eis que ele vem, continuando aqui, irmãos, eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Aqui ele está falando de coisas que serão no futuro, irmãos, que ainda não aconteceu, né? Até mesmo aqueles que o traspassaram, aqueles que pregaram o Senhor na cruz, que maltrataram o Senhor na cruz, todos o verão. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. O Senhor confirma, certamente assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, né, irmãos? Declara o Senhor Deus, aquele que é presente, que era passado e que há de vir futuro. O Todo-Poderoso, Jesus, aparece e revela a João. Então nós temos aqui uma visão do Filho do Homem, né? Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus.
E no dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito. Aqui tá, essa tradução está exaltado. Vamos verificar uma outra tradução para ver, irmãos? Na João Ferreira de Almeida atualizada. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim uma grande voz. Aqui ele simplesmente fala que se achou em espírito, né? Não fala que estava exaltado. Vamos ver na corrigida aqui, né? E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Então, só na versão King James, irmãos, que fala que e no dia do Senhor achei-me exaltado no espírito. Então, na verdade, aqui você percebe que há uma mudança, né, dependendo da interpretação aqui do tradutor da Bíblia, né? E no dia do Senhor achei-me exaltado no espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de trombeta, né? Que dizia: escreve em um livro o que vês e envia-o a essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava a seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus eram brancos como lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluziam como metal, quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Continuando, irmãos, tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que eu admirei, caí a seus pés, como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Aqui é interessante, né, irmãos? Sempre que alguém cai, né, como Pedro estava afundando lá no mar, né, quando ele foi caminhar, e em vez de olhar para o Senhor, ele olhou para a tempestade, para o mover das águas, para o vento, né, se distraiu e começou a afundar. O Senhor colocou sua mão sobre ele, né, após ele apelar ao Senhor, né, Senhor, me salvas. O Senhor colocou sua mão sobre o seu ombro e estendeu sua mão, né, e disse a ele: não temas. Aqui novamente o Senhor diz, né, não tenhas medo. Talvez algumas versões vão dizer: não temas, né? Eu sou o primeiro e o último. Continuando, né? Eu sou o que vive. Estive morto, né? Ele vive, estive morto. Alguns vão dizer que ele reviveu, né? Mas eis que estou vivo para toda a eternidade. Glórias a Deus por isso, né? E possuo as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois desses. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Muito bem, irmãos, aqui nós finalizamos o capítulo 1, né? No capítulo 2, nós já falaremos sobre a igreja de Éfeso, já introduziremos, né, a igreja de Éfeso para continuar esse estudo. Mas nós entendemos aqui, irmãos, que o Senhor apresentou tudo, né? Quem somos nós nesse processo, né? Somos agora feitos reinos e sacerdotes do Pai. Estamos para servir ao nosso Pai por meio e por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho. E que toda a revelação vem do Senhor Jesus, né? Que passa ao apóstolo João. De coisas que são naquele momento, no tempo presente, quando o Senhor está passando essa revelação, e de coisas que até já passaram, mas de coisas que hão de acontecer. Irmãos, tem muitos escarnecedores no nosso tempo, escarnecendo, né, sobre essa demora, que aqui fala de o Senhor está à porta, o Senhor está presente, o Senhor está prestes a voltar, quando ele coloca um tempo curto. Mas nós devemos entender que para Deus um dia é 1000 anos, irmãos. Para nós que estamos no tempo aqui, no tempo e espaço, que temos aí o tempo cronológico, né, dias, meses, anos, né, temos aí séculos, né? Então, nós estamos num tempo fechado, irmão. Só que o Senhor está além do tempo. Ele é atemporal. Ele é um ser eterno. Então, as coisas de Deus, o tempo de Deus, não é o tempo do ser humano, né? Há uma diferença muito grande nisso aí.
Então, irmãos, aqueles escarnecedores que estão escarnecendo, eles não entendem essas coisas aí. Essa sabedoria não foi passada a eles, porque eles nem querem mesmo entender. Só que nós que somos cristãos, que somos a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, devemos ter conhecimento que esse dia se aproxima mesmo, irmãos. Que ao longo da história desses 2000 anos, precisou que tudo acontecesse, culminasse para onde estamos agora, para podermos enxergar pelo retrovisor tudo aquilo que o Senhor nos deixou revelado há 2000 anos atrás. Irmãos, espero que o Senhor nos ilumine muito nesse trabalho, nos ilumine muito no entendimento dessas 7 cartas aqui, porque isso tem a ver com a igreja do Senhor, isso tem a ver com nós que pertencemos à igreja do Senhor, isso tem a ver com o entendimento que o Senhor nos deixou dos tempos, da história, dos acontecimentos, para sabermos a que horas estamos da noite. O dia já está a raiar, irmãos. A estrela da manhã está prestes a surgir. Essa estrela da manhã que está prestes a surgir, ela vai surgir para os seus, irmãos. A igreja do Senhor apenas o verá. A igreja do Senhor será arrebatada para Ele, junto com Ele. Os mortos que fazem parte dessa igreja do Senhor ressuscitarão primeiro. E na sequência nós, os vivos, seremos transformados. E juntamente com eles, seremos levados aos ares. Já com o corpo glorificado, irmãos. Um corpo semelhante ao nosso Senhor Jesus. Revestidos da incorruptibilidade. Porque esse corpo aqui ele é corruptível, irmãos. Se nós morrermos aqui, ele vai se desfazer na terra. Um dia ressuscitaremos com esse corpo glorificado. Graças ao Senhor por essa bendita e maravilhosa esperança que Ele nos dá, nos alimenta. E a cada dia, a cada aprofundamento da palavra que nós temos, a cada meditação, a cada crescimento que recebemos do Senhor, quanto mais luz recebemos do Senhor, mais entendemos, irmãos, que esse dia se aproxima, mais entendemos os acontecimentos do Senhor, a revelação que Ele nos deixou, pela sua maravilhosa e bendita bondade em nos apresentar aquilo que pertencia somente a Ele. Ele, na sua bondade, nos revelou coisas do futuro, irmão. Muito obrigado ao Senhor por isso, agradecemos ao Senhor por isso. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, que o Senhor nos ajude, nos abençoe cada um de vocês e que no próximo estudo estejamos juntos, irmãos. E se você tiver alguma coisa a nos ajudar, a nos acrescentar, que o Senhor assim colocar no seu coração, escreve nos comentários, irmãos. Escreve nos comentários. Estamos aqui para aprender todos juntos da palavra do Senhor, todos sermos edificados, porque isso glorifica o nome do Senhor, alegra o coração do Senhor, e aí muito mais poderemos estar fazendo esse trabalho, com o apoio, com a bênção e com a permissão do nosso amado Senhor. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.